um grupo de estudiosos, saduceus e fariseus. Por exemplo, o grupo dos saduceus, eles não acreditavam na alma. Eles não acreditavam na ressurreição. E eles não acreditavam na Bíblia como nós acreditamos, embora fossem pessoas estudiosas de uma determinada religião. A mente deles era projetada para a lei de Moisés. Eles só acreditavam na Bíblia na perspectiva da lei de Moisés. Para esse grupo, a lei de Moisés consistia em Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. O que os teólogos chamam de Pentateuco, de 5 livros, 5 códigos de leis. Então, eles só acreditavam nesses 5 livros. Para eles, qualquer coisa que fosse dita, se não estivesse em cima do que foi dito nesses 5 livros, para eles isso não tinha valor. Então, na leitura deles, havia um pensamento deles que a pessoa tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é bonito. Mas eles tinham um parâmetro de comparação. Se um ser humano igual a mim me faz um mal, ele teve a força para me fazer um mal, eu tenho a mesma força para retribuir este mal. Só que eu não retribuo o mal, porque mal que me fez foi ele. O que eu lhe estou fazendo não é o mal. Eu lhe estou devolvendo o que ele me deu. Vocês estão entendendo? Bom, se ele me bateu, eu bato nele também. Mas ele me fez um mal, eu não estou lhe fazendo um mal. Eu estou lhe devolvendo o que ele me fez. Se ele me fez alguma coisa que feriu o que eu chamo de olho, que é o que eu observo, a minha família, a minha plantação, as coisas que eu tenho, as minhas posses, eu devolvo de forma que esteja visível no campo do olhar dele. Isso é olho por olho. Se ele me der uma mordida, e isso é uma palavra literal, se ele me der uma mordida, ele está me fazendo um mal. Eu não sou uma pessoa ruim. Ele despertou o mal em mim. Então, o que eu vou fazer para não ficar com esse mal? Eu devolvo o mal a ele. Isto é, eu pago o mal com mal. Eu não pago o mal com bem. O problema é que eles entendiam o evangelho na pura e exclusiva metodologia do eu faço enquanto não fazem comigo. Se fizerem comigo, eu devolvo. Por conta disso, um grupo de saduceus, e Lucas também vai nos explicar isso, eles vão até Jesus e o primeiro diálogo deles é concernente à ressurreição. Ele pergunta assim: ó Jesus, se uma pessoa, uma mulher, porque na lei deles, uma mulher casada, se essa mulher ficasse viúva e não tivesse filhos, a lei dava a ela o direito de casar de novo com o irmão do falecido. Então, eles vão e maximizam essa ideia para Jesus. Eles vão e colocam o número 7. Na Bíblia, o número 7 é chamado, é percebido como o número da perfeição. É o número da completude. Quando você fala de 7 na Bíblia, é como se você estivesse falando do início, do meio e do fim. Então, eles colocam a linguagem absoluta para Jesus. Jesus, se essa mulher casou com esse irmão do falecido, não teve filho, e aí ela casou com esse irmão, só que esse segundo irmão morreu também. Jesus, pasme, o terceiro irmão que ela casou faleceu também, uma família de 7 irmãos. Ela casou com os 7 irmãos, não teve filho com nenhum deles. Isto é, na lei ela está tranquila. Ela não está sendo infiel à lei. Por quê? Porque como não tinha filho, então ela casava. Agora a pergunta é, Jesus, já que o Senhor está dizendo que aqui na terra não é a última instância da vida, que há uma instância superior, há um supremo tribunal do céu, é o STC. O Senhor está dizendo que existe esse supremo tribunal do céu. Me responda uma coisa. E agora? Já que existe uma vida pós-morte, uma vida eterna, como o Senhor falou. E quando essa mulher morrer? Me responda. Ela vai ser esposa de quem?
De Marcos, de Pedro, de Tiago, de João? Qual dos 7? Então eles armaram uma armadilha para Jesus, uma arapuca para Jesus. Jesus, seguindo o conceito bíblico, Jesus diz assim, olha, no céu, a pessoa não casa e nem se dá em casamento. O que Jesus quer dizer é o seguinte, desfrute a sua esposa, o seu esposo aqui. Porque no céu, nós não vamos ter esse nível de relacionamento. Porque no céu, o nosso nível de relacionamento vai ser de adoração. Então, no céu, nós não vamos preocupar nossa agenda com a nossa esposa. Porque a nossa esposa, ela vai estar muito mais preocupada em adorar a Deus. No céu, Tina não vai se preocupar se eu fiz ou não fiz aquela situação, aquela coisa. Porque no céu, o foco de Tina vai ser adorar a Deus. Marido para Tina, que aqui, olha, não é por nada não, mas ter um marido como eu, a pessoa deve ser uma pessoa muito feliz, não é possível. É muita honra a pessoa ter um marido como eu. Gente, um marido como eu, misericórdia. Viu, gente? Então, o que acontece? Tina não vai ter esse foco, porque o foco dela vai ser adorar a Deus. Deu para entender, meus irmãos? Só que eles fazem uma segunda arapuca para Jesus. E a segunda arapuca que ele faz para Jesus é o seguinte, eles vão teologar, discutir com Jesus. Jesus, me responda uma outra coisa. Desses 600 e tantos códigos construídos a partir da lei de Moisés, muitos deles estão voltados para a relação com o divino. Ô Jesus, desses 600 e tantos, não é nem apenas sobre os 10 mandamentos, desses 685 mais ou menos, qual é o maior deles? Observe que ele está falando de importância. Quais são os mais importantes? Qual é o mais importante? Elenque um. E aí Jesus diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Vamos ler o texto? Marcos 12, a partir do 28. Aproximou-se dele um dos escribas, que eu os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, escute, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todas as suas forças, este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, da mesma forma, semelhantemente, no mesmo nível, é este. Amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vamos pensar aqui a seguinte reflexão. Eles esperavam, a expectativa deles é que Jesus respondesse assim. Bota aí o versículo 30. A mente deles foi projetada para Jesus responder certo assim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ponto. Aí está a expectativa deles. Por quê? Porque eles trabalhavam na expectativa pinceladora de que Jesus ia responder Deuteronômio, como falamos pela manhã, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Pronto. Eles pensaram isso, tá bom. Jesus, que é um Deus compreendedor de toda a geografia humana, por dentro e por fora, Jesus sabia que eles estavam criando um caso para armar para Jesus. Então Jesus pinça também Levítico 19, 18. Nós já lemos de manhã isso. Levítico 19, 18 diz assim, não se ire, não paga mal com mal. Olhe, antes, porém, ame ao teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Quando eles escutam Jesus respondendo dessa forma, eles são peritos na arte de escapismo. O que eles fazem? Olha o 32. E o escriba lhe disse, muito bem. Ele elogiou Jesus, muito bem. Mestre, falou com verdade, disseste que é um só Deus, e que não há outro além dele, que amá-lo de todo o coração. O Senhor falou que ele deve amar de todo entendimento. O Senhor falou também da alma. O Senhor falou também de força. Olha, o Senhor ainda falou que amar o próximo como a si mesmo, a pessoa deve fazer isso. E o Senhor ainda falou mais. O Senhor falou que deve ser um mandamento mais poderoso do que holocaustos, do que sacrifícios. Observe que Jesus não tinha tocado no assunto direto de holocaustos e sacrifícios.
holocaustos e sacrifícios é uma linguagem figurada do Antigo Testamento, que em Jesus já não se pode mais fazer holocaustos e sacrifícios como eram feitos no Antigo Testamento. Por que eu digo isso aos irmãos? Por exemplo, Romanos 12, 1 e 2 é um texto que é extremamente importante para entendermos isso. Por quê? Você pode colocar para mim, meu irmão, Romanos 12, 1 e 2, ele vai dizer bem assim: rogo, irmãos meus, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, com este cosmos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O que acontece com Jesus? Com Jesus, você não pega mais um sacrifício. Você agora é o sacrifício. Com Jesus, você não pega mais a ovelha. Com Jesus, você é a ovelha. Com Jesus, você não vem à frente trazer uma oferta, dizendo assim: eu vou colocar uma oferta aqui, porque esse ano vai ser diferente por causa dessa oferta. Com Jesus não tem mais isso. Com Jesus, você vem trazer a sua oferta por outro motivo: é adoração, é quebrantamento, é agradecimento, é um coração livre. Com Jesus, você não vem para a igreja trazer dízimo para pastor, que você já conhece a igreja, você já conhece o pastor, você sabe que o pastor não pega dinheiro, você sabe que a igreja não trabalha dessa forma. Então, com Jesus, você para de dar desculpas e você é mais diretivo na sua vida. Pois bem, vamos continuar. Quando ele falou dos sacrifícios e dos holocaustos, o verso 34, Jesus diz assim: e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, diz: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada ou interrogá-lo. Bom, qual está sendo a minha linha de pensamento? A minha linha de pensamento é a seguinte: estou tentando passar para a minha comunidade, para os irmãos da internet, que devemos entender a diferença entre amar um banco, um microfone, um relógio, um carro, uma casa, e amar um filho, uma esposa, um esposo, um papai, uma mamãe, um sogro, uma sogra, um genro, uma nora. Precisamos entender isso aí. Você ama algumas coisas e a outras coisas você gosta. Então, pela manhã, nós falamos o seguinte: se você tem hábito, como jargão, de dizer bem assim: eu amo esse piano, eu jamais vou te censurar, porque eu sei que você não está dizendo que o seu amor por esse piano é igual ao amor que você tem a seu pai, ou sua mãe, ou seu esposo. Claro que não. Então eu tenho maturidade para isso. Mas eu quero recomendar uma espécie de recolocação do vernáculo, das palavras. Por quê? É importante que você comece a usar algumas palavras para determinadas coisas. Por exemplo, quando você fosse referir a seu carro, seria interessante que você falasse assim: eu gosto desse carro. Eu gosto muito desse carro. Pronto. Seria interessante quando você falasse da sua casa, você dissesse: eu tenho um caso assim especial com essa casa, eu gosto muito dessa casa. Você pode até usar paixão por essa casa. Pronto. Quando você fosse referir, por exemplo, ao seu emprego, se tem um emprego bala, ou você é um aposentado, quando chega lá, está lá um negoção para você. Aí você diz assim: eu gosto muito do meu emprego, eu gosto muito do que faço. Ótimo. Você tabulando dessa forma, vai ficar mais fácil você subir esses degraus para adorar a Deus. Porque nós estamos fazendo uso muito, na minha visão, muito errada da palavra amor. A palavra amor está perdendo o seu real sentido. As pessoas estão boas. E nós precisamos amar. E nós vamos entrar num grande dilema, que existem pessoas que são intragáveis para você. E você vai precisar se automutilar. Você vai precisar tirar de dentro de você coisas. Você vai precisar fazer cirurgia na sua alma para olhar para essa pessoa de forma diferente. Então, a primeira coisa dessa fala é: coisas eu gosto. Vamos repetir isso? Coisas. Aí você pode até dizer: pastor, eu gosto muito de um Palio. Mas, pastor, uma Land Rover, me perdoa, pastor, mas eu vou amar. Pronto. Aí você começa falando de amor. Só quando você andar com a Land Rover, meu irmão, que você procurar Luna para fazer o seu seguro da Land Rover, eu te garanto que você vai começar a gostar dela. Porque é um seguro muito caro.
Aí você vai começar a gostar. Você vai dizer, não é esse amor todo, não. Quando você começar a viajar com ela, que você abasteceu o tanque, que com seu Palio 1000 você ia 400 quilômetros e voltava. Quando você for com a Land Rover, que com um tanque você faz 130 quilômetros, você vai dizer, não é esse amor todo, não. Então nós vamos entendendo que existe um tipo de referência que deve ser muito bem colocada. A referência é, as coisas eu gosto. As pessoas eu amo. Vamos dizer isso? As coisas, as pessoas eu amo. Agora, gente, nós não vamos ser hipócritas. Na perspectiva cristã, nós amamos todas as pessoas. Nós amamos o bêbado, nós amamos o pastor, nós amamos o homossexual, nós amamos o homem, a mulher, nós amamos todos. Nós amamos aquele bandido que está preso, nós amamos tudo, pronto. Mas assim, irmãos, a gente sabe também que no desenrolar das relações, nós vamos estruturando o amor de forma diferente. Não é isso? Você tem um amor pelo seu neto, diferente do amor que você tem pelo neto da sua amiga de igreja. Você tem um amor pela sua filha, diferente do amor da filha da irmã, da colega de trabalho. Você ama a filha da colega de trabalho, mas o amor que você tem por sua filha é diferente. Você ama seu filho, ama muito, mas o amor que você tem pelo filho da sua prima é um amor diferente. Então nós não somos hipócritas, nós vamos estruturando o amor. Então você pode amar as pessoas, você pode tabular esse amor. Agora não esqueça de uma coisa. A Bíblia diz que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui começa a minha reflexão dessa noite. Será que aqui não tem alguém me ouvindo na internet que ama mais as coisas do que a Deus? Será que não tem? Será que não tem aqui alguém me ouvindo ou lá na internet que quando andava a pé, vinha de ônibus para a igreja, ou ia para a igreja de ônibus, vai para a sua igreja de ônibus, era mais fiel a Deus, estava mais firme com o Senhor, e depois que comprou um carro, bala, anda mais na praia, ou no campo, você que está em outro país, faz um piquenique no parque. Será que você hoje, você não dá sempre o seu pior para Deus? Será que me ouvindo não tem alguém que estudou muito para passar num concurso, muito, mas depois que passou nesse concurso, dá mais amor, dá mais veemência, dá o melhor de si para esse concurso, para esse trabalho, isso está certo, mas dá mais a isso do que a Deus? Será que não tem alguém que ama mais o que faz do que a Deus? Será que não tem alguém aqui, irmão, que não podia ter filho, e que foi lá e, rapaz, foi difícil, irmãos. Vendeu um terreno, vendeu um carro, e fez o primeiro tratamento, não deu certo, fez o segundo, não deu certo, e o médico falou, pode vir gêmeos aí, trigêmeos, e no terceiro deu certo, engravidou. Mas agora, irmão, você não podia ter filho, e agora você tem um filho. O problema é que você, de vez em quando, você não foi alertada, mas de vez em quando alguém precisa te alertar, que na sua casa, o rei é esse filho. No trono da sua casa está esse filho. E você não vem para a igreja muitas vezes, você não participa da obra de Deus, você não é mais como você era atuante na obra de Deus. Sabe por quê? Porque você diz, eu não posso por causa do meu filho. E você já pensou, se você coloca o seu filho como empecilho e Deus resolve tirar os empecilhos da sua vida e tira seu filho? Você já pensou nisso? Você já pensou se você fala, pastor, eu não posso mais cultuar como eu cultuava antes, eu não posso mais ajudar como antes, porque agora, pastor, por causa disso, aí Deus vai resolver seu problema, então eu vou tirar isso da sua vida. Há pessoas que amam mais as coisas do que amam a Deus. Pastor, por que o senhor está me julgando? Eu não estou te julgando, eu estou dizendo que para onde aponta a nossa agenda, ali vai estar a coisa mais importante da nossa vida. Para onde a sua agenda apontar, ali vai estar a coisa mais importante da sua vida. Se a sua agenda apontar para o seu filho, você vai entender que ali está a coisa mais importante da sua vida. Se a sua agenda aponta para o seu casamento, ali está a coisa mais importante da sua vida. Se a sua agenda aponta para qualquer outra coisa, quaisquer que sejam que vier à sua mente, ali estará a prioridade, a adoração da sua vida. Há pessoas que adoram as coisas e gostam de Deus. Há pessoas que adoram o que têm e se sentem bem na igreja. Há pessoas que têm um caso com Deus. E esse caso é de vez em quando, ele fica com Deus. Mas com Deus, Deus não quer ser seu paquera. Hoje em dia, ele não quer ser o seu
ficante. Ele não quer ter uma relação casual com você. Deus quer ter uma relação profunda de amor com você. Amém, meu irmão? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para onde apontar a minha agenda, apontar o meu olhar, apontar o meu coração, ali estará a minha adoração. Amém, meus irmãos? Bom, feitas essas considerações, observemos que eu preciso amar muito a minha família. Isso é um mandamento de Deus. O marido deve amar a sua esposa. Os mais jovens devem cuidar dos mais velhos. Os mais velhos devem ser um exemplo para os mais novos. Tudo isso é mandamento de Deus. Para você ter ideia, nós precisamos ter tempo para a nossa família. Você precisa ter tempo para a sua família, para de vez em quando levar seus filhos ao shopping, à praia, a um parque, seja lá onde você... Mas você não pode esquecer. O filho cresce muito rápido. E tem pessoas, para você ter ideia, e eu estou falando agora exclusivamente para aqueles que já entendem o estilo de vida de cristão. Estou falando para aqueles que entendem o estilo de vida, principalmente de uma igreja batista, vamos dizer assim. Há pessoas que conseguem acordar a semana toda e chegam no horário do trabalho. Há pessoas que são tão caxias que se a sua hora, porque tem academia que é por hora, o seu personal está lá. E se o personal disser, eu estou lá, às 6 horas da manhã, tem gente que passa por cima de tudo. Às 6 horas da manhã está lá por causa do personal. Porque o meu personal vai me orientar. E o meu personal vai me dizer, pegue assim, abaixe assim, levante assim. Eu preciso, pastor, de um personal. E aí, meu irmão, a alma está em frangalhos porque não usa o personal chamado Jesus Cristo. Há pessoas que não conseguem manter rotina com seus filhos numa escola bíblica. Porque amam mais a cama do que deitar mais cedo para no domingo cedo estar com a sua igreja. Meus irmãos, talvez o último sermão do domingo à noite do pastor seja um pouco assim chatinho e duro, mas eu quero um 2019 para os meus irmãos. Tem muitas pessoas passando por aperto porque não ouviram conselhos desse púlpito. Eu não posso precisar porque não tenho bola de cristal. Mas eu sei que existem pessoas que vão entrar em 2019 cheio de dívidas na minha igreja. Porque na série de mensagens que nós fizemos aqui sobre finanças, essas pessoas não estavam aqui. E algumas vieram aqui, mas fizeram tudo errado, compulsivos, compra sem ter condição. Compra, irmãos, muitas vezes sem planejamento. Há pessoas que entram num aperto financeiro, irmãos, sabe por quê? Porque caíram numa cilada, circunstâncias da vida. Mas há outras pessoas que amam mais o ter do que ir a Deus. E porque amam mais o ter, terminam entrando num calabouço financeiro. E aí sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Eu estou aqui na condição de pastor, eu estou aqui na condição de seu pai na fé, de seu amigo na fé, de seu irmão na fé. Minha irmã, escute o que eu estou te dizendo. Será que você precisa de tanta coisa como você tem comprado? Meu irmão, será que você precisa de tanto como você tem comprado? Será? Pense bem. E eu vou te chamar uma outra reflexão. Você lembra em 2017, mais ou menos nesse período de dezembro? Como você estava dizendo que 2018 vai ser diferente? Você lembra? Eu quero te lembrar. Tu lembra disso? Você balançar a cabeça, não fique tranquilo. 2017, eu estou vendo aqui pela fé você sentado aqui ou em outro lugar, dizendo que 2018 vai ser diferente. Pense bem como é que está a sua vida hoje. E eu ainda vou até jogar brasa na sua cabeça. Talvez 2018, que você criou tanta expectativa de melhora, talvez piorou. Eu vou lhe dizer o porquê piorou. Porque um amigo me disse, nada muda se eu não mudar. Nada muda se você não mudar. Porque se você não mudar, nada vai mudar. Mas se você mudar, tudo vai mudar. Amém, meus irmãos? A estrutura de um ser humano precisa ser confrontada. Porque eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. E eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Bom, segunda coisa que eu preciso falar para os irmãos é que nesse amor que Deus está preparando
para despertar em nós um novo ano. Deus está preparando um tipo de amor diferente do amor que Ele já nos deu. Porque Deus, quando Ele nos deu o amor dele, Ele nos deu o amor da salvação. Esse é o amor que Deus nos deu, o amor da salvação. Mas Deus também nos deu o amor do conhecimento. Eu preciso conhecer as instâncias do amor. E eu quero ler com os irmãos, e é um culto mais pedagógico, mais de ensino. Eu quero ler com os irmãos como nós vamos conhecer a estrutura pedagógica desse amor. Então eu quero lhes convidar, eu não vou projetar no primeiro momento, eu quero lhes convidar a abrir a Bíblia, você vai ler, olhe bem para mim. A Bíblia é assim, não é Apocalipse. Apocalipse, Judas, está vendo Apocalipse, Judas, terceira, segunda, primeira de João. Então você pode abrir de trás para frente, primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 3. Pedro de João, capítulo 3. Todos acharam? Agora podemos projetar, Dan. 1 de João, capítulo 3. Você que está na internet, tome uma caneta, né? Capítulo 3. Devido ao tempo, eu vou ler a partir do versículo 8, e os irmãos se encarregam depois de fazer a leitura complementar. Capítulo 3, a partir do 8, diz assim: Nisto são manifestos, 1 de João, capítulo 3, a partir do 8. Eu falei 8, não foi, meus irmãos? Mas é a partir do 10, desculpa. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem me conhece sabe, meus irmãos, eu não gosto de falar de diabo aqui na igreja. Eu não tenho medo do diabo, porque o meu Deus já venceu o diabo. Eu não tenho nenhum medo do diabo. Mas assim, eu fui chamado para falar de Jesus. Mas faz parte do meu ofício alertar os irmãos acerca do diabo. Faz parte do meu ofício. Tá bom? Então diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Observe bem. Aqui nós temos uma manifestação. Leia-se nessa palavra manifestação, não aquilo que você está acostumado a ver como uma pessoa manifesta, se batendo. Leia-se como manifestação aquilo que exala da vida de uma pessoa de forma comportamental. Então, tudo que essa pessoa se comporta é a manifestação do seu caráter cristão ou do seu caráter diabólico. A palavra é diabolos. Então, observe bem, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Bom, a doçura de João é tão tremenda que ele diz assim, ele já nem fala mais, é do diabo no primeiro momento. Ele diz assim, qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Bom, se não é de Deus, é de quem? É do diabo. Pronto. Verso 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha como o amor vai se configurando. O amor ele é configurado nas relações. As relações, elas precisam ser soldadas com amor, cada um no seu nível, claro, cada um na sua condição, claro, mas é o amor que é o vínculo da perfeição. Então, verso 11, verso 12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Você sabe que Caim matou seu irmão? A estrutura de Caim é uma estrutura que foi invadida num primeiro momento pela inveja. Porque causa o matou. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram obras justas. Verso 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos o quê? Os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, é parente de Caim, amigo de Caim, é uma geração de Caim. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, olha bem, 2 pontos. Que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida uns pelos outros ou pelos irmãos. Observe que em João 3,16, se vocês lembrarem, está escrito assim: Deus
amou o mundo, a expressão é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá está escrito que foi Deus que deu a vida. Quando você vem para 1 de João, que nós estamos lendo 3,16, olha que João não está falando que Deus deu a vida. Ele está falando assim, já que Deus deu a vida, então aqui quem dá a vida sou eu. Eu preciso dar a vida pelos meus irmãos. Eu preciso dar a vida pelas pessoas. Então eu preciso ter essa consciência. Verso 15. Quem pode ler bem forte para mim o verso 15 aí? Então, qualquer que aborrece o seu irmão, ele é um homicida. Há um código criminal para essa pessoa. Bom, vá comigo aí no verso 17. 16, desculpa. Conhecemos o amor que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida uns pelos outros. 17. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão passar necessidade e lhe trancar, cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Repare, irmãos, se eu sou cristão e conheço uma pessoa que está passando necessidade, e eu tranco meu coração, que amor de Deus é esse que está em mim? Pastor, quer dizer que agora eu vou pegar minha feira e sair dando para todo mundo? Não, irmãos. Faça de acordo com as suas forças. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça de acordo com as suas forças. Mas não deixe de fazer. Tem pessoas que não fazem nada. E se cada um fizer um pouquinho, o mundo vai mudar. Se os cristãos fossem cristãos, Feira de Santana era diferente. Desculpa, irmãos, eu estou sendo um pouco duro com os meus irmãos. Se nós fôssemos cristãos bíblicos, Feira de Santana seria diferente. Porque nós teríamos mais ações de amor e evangelísticas nesse lugar. E as pessoas receberiam Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos lá no verso 23 e 24, dizem assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento. Lembra do mandamento? Ele está apontando para o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. 24. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem, pelo Espírito que nos tem dado. Até aí, você vai perceber que ele está construindo um pensamento para os cristãos que estavam lutando contra a sua própria luta. Aqui os cristãos estão lutando contra os problemas que eles mesmos criaram. Eu me tornei uma pessoa fechada porque eu fui me fechando. Eu me tornei uma pessoa fria e insensível com meu irmão porque eu fiquei bêbado, ébrio, nas coisas da religião. Quando ele vai para o capítulo 4, ele já começa a falar de falsos profetas inseridos entre aqueles cristãos. Vamos ver? 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo. Parece que ele nem está falando de amor pela introdução. Aí ele continua: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e esse que já está no mundo. Aí João agora muda o tom. Ele usa a expressão tecnia. A ideia do grego é: vem cá, meu querido, meu filhinho amado, minha irmã querida, meu filhinho querido, filhinhos. Olha como é que começa, no verso 4. Filhinhos, sois de Deus. Com todos esses defeitos que nós estamos apresentando aqui uns dos outros, sois de Deus. Você é de Deus, não se preocupe não. Você não vai ser arremessado fora. Não. Você não vai para o inferno por causa disso, não. Porque o que te leva para o céu é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas você precisa passar por alguns apertos. Sois de Deus, mas precisa passar por alguns apertos. O Espírito Santo precisa encontrar mais espaço na sua vida, porque não está encontrando. Sois de Deus.
E já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olhe bem, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aí ele continua, verso 5. Acho que eu nunca preguei aqui dessa forma, né? Os irmãos estão assim, tá chato, meus irmãos. Tá chato? Eu estou achando os irmãos assim tão cansadinhos. Não diz, pastor, tá bom. Fala, pastor, tá bom. Que aí melhora a minha autoestima, entendeu, meus irmãos? Obrigado. Glória a Deus por isso. Aí ele diz assim, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Verso 6. Nós não somos assim. Nós não somos. Vendo? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não ouve. Repare bem, irmãos. Toda vez que um pastor, o meu pastor, o seu pastor, que alguém trouxe uma palavra de Deus para nós, guardem bem isso. Eu quero deixar registrado na internet e no seu coração. Toda vez que Deus usa alguém para levar uma palavra para você, naquele momento você deixa de ser inocente. Eu vou repetir. Vamos dizer que você esteja numa compulsividade crônica, comprando e não paga. O pastor pregou aqui sobre isso. Você vai ser julgado pela palavra de Deus, porque você não é mais inocente. Toda palavra proferida de Deus para minha consciência, eu deixo de ser culpado. E a Bíblia diz que o critério para quem conhece a palavra, para quem recebeu a palavra, vai ser muito maior. É duro, meu irmão, mas é a verdade. Ouve a palavra de Deus e não pratica, compará-lo-ei a um homem insensato e imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, a tempestade, maremoto, o terremoto, bateu sobre aquela casa, diz a Bíblia, e foi grande a sua ruína. Ouve a palavra de Deus e obedeceu e praticou, compará-lo-ei a um homem, uma mulher prudente. Veio a tempestade, moto, terremoto, nananana, e a casa continuou firme. Por quê? Porque estava firme na rocha. Glória a Deus. Quem escuta a palavra de Deus e não pratica, Tiago diz que é comparado a um homem que vai ao espelho, uma mulher ao espelho, pentear o seu cabelo. E ela vai, pentear o cabelo, ajeita o seu cabelo. E quando sai do espelho, ela não lembra mais do seu rosto. Ela sai dali como se fosse uma pessoa céfala. Misericórdia. Vamos juntos. Verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é de Deus, meus irmãos. Diga amém. O amor não é da igreja. Por que o amor é de Deus? Você vai entender já já por que o amor é de Deus. O amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar alguns irmãos. Principalmente aqueles que não conhecem muito a Bíblia. Muitas pessoas não entendem porque algumas pessoas, elas não conhecem a Jesus e saem da sua casa e vão lá buscar ajuda num João de Deus. Muitas pessoas não entendem. E essas pessoas, na sua ignorância, saem de um lugar daquele, às vezes curada. Muita gente não entende isso. Porque aquela pessoa nunca entrou num culto bíblico como você está. Aquela pessoa não teve um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô e uma avó para dizer e mostrar a palavra. Nunca. Passou a vida toda misticamente. Mas essa pessoa, no desespero dela, ela começou a conversar com Deus. E embora ela foi para uma pessoa, mas Deus conhece o coração da pessoa. E Deus quer que aquela pessoa tribute honra e glória a Ele. E às vezes essa pessoa vai até aquele lugar. E para aquelas pessoas que foram para aquele lugar, com sinceridade, e ver o que está acontecendo agora, elas vão receber uma mensagem. Você está vendo que quem te curou não foi ele, fui eu? Mas aquelas que tinham conhecimento da safadeza deles, desculpa usar isso, porque tem muito crente que faz a mesma coisa e a gente não sabe, usurpa os carentes. E aí as pessoas que foram para lá, agora estão decepcionadas, porque Deus conhece quem tem fé verdadeira. E às vezes tem gente com fé verdadeira, mas sem conhecimento da revelação da palavra ainda. Tem gente com fé verdadeira, subindo muitos degraus para uma santa. E só falta alguém se relacionar com verdade para essa pessoa, sem atacá-la, só amar
amar e mostrar na Bíblia dela. Na Bíblia dela está escrito: ai daquele que anda pelas ruas carregando uma santa com profissões. Ai daquele que acredita num Deus que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, tem pessoas que têm fé, mas elas não conhecem a Bíblia, porque na comunidade delas, comunidade de pessoas boas, tem serviço prestado à comunidade, mas não pregam a Bíblia do jeito que a Bíblia é. E tem muito crente ouvindo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, e talvez vai passar por uma peneira mais dura do que essas pessoas. E eu vou dar uma palavra aqui para os irmãos. Cuidado, porque nós vamos ter muita surpresa nos últimos dias. E Jesus deu um flash disso. Ele disse que vai chegar alguém e dizer assim: Jesus, em teu nome, deixa eu ver o que eu fiz. Eu curei. O meu ministério foi curandeirista. Jesus vai dizer para ele bem assim: olha aqui Jesus, irmãos, interessante. Jesus não indica as curas que esse rapaz fez, que essa moça fez. Por quê? Porque Jesus sabe que ele é a fonte da cura. E tem vaso sujo que cura? Tem. Porque quem cura não é o vaso. Quem cura é o Deus do vaso. E aí ele fez tanta cura, e ele acredita: puxa, eu estou curando, estou pecando, estou fazendo as coisas erradas, não acontece nada comigo. Aí o que o cara faz? Eu vou continuar fazendo. Eu estou fazendo tudo errado. Eu tenho tanta coisa errada na minha vida. Gente, passei no concurso. Gente, eu só tenho recebido bênçãos, fazendo tudo errado. É tanta bênção na minha vida. Minha filha agora acabou de passar em medicina. Meu Deus do céu. E ninguém sabe. E eu estou lá na igreja e é um negócio fantástico. Só que ele não sabe que Deus é longânimo. Porque o crente, muitas vezes, não conhece a Bíblia. Ele não sabe que Deus é longânimo. Deus vai dando corda. Ó. É igual a pipa, irmãos. Deus faz igual a pipa. Você não quer corda? Tome corda. Tome corda. E o barbante vai girando. Tome corda. Irmão, mas tem um momento que Deus faz isso. Ó. Puf. E quando Deus faz puf, aí diz a Bíblia: foi grande a ruína daquela casa. Em teu nome eu curei, Senhor. Jesus não desqualifica a cura. Ele diz bem assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Oh, gente, talvez se eu fosse Jesus, eu diria bem assim: vá você e suas curas para o quinto dos infernos. Mas Jesus não. Não. Jesus diz assim: a cura eu conheço, mas você eu não conheço. Deixa a cura onde está. Afaste-se de mim. Mais ou menos isso que Jesus quer dizer. Por quê, meus irmãos? Porque quem conhece a Deus, quem é nascido de Deus, recebe a totalidade do amor. Amém, meus irmãos? Vamos lá, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus... Vamos dizer juntos? Vamos lá? Aquele... Então, observe bem, se uma pessoa não consegue amar, essa pessoa, ela pode conhecer a Bíblia, ela pode conhecer a igreja, ser batizada, dizimista, ofertante, pode ser tudo. Mas esta pessoa não conhece a Deus. Por quê? Porque quem conhece a Deus conhece o amor. Bom, eu não vou ler todo o texto, mas vamos ler o 11 agora. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Agora vem uma outra força da palavra, verso 12. Olha que coisa forte. Queria pedir a ajuda dos irmãos para lermos juntos. Vamos juntos? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Quando eu vejo alguns testemunhos assim, eu cheguei na sala do trono e Deus falou comigo. Eu acho bonito, sabe, irmãos? Mas assim, irmão, desculpa. Biblicamente falando, a mente projeta. Tem pessoas saudáveis, pessoas leais, pessoas sinceras, mas elas têm uma certa evolução religiosa, crônica, emocional. Então elas têm uma experiência e elas criam símbolos e tipos. Então elas falam, vi Deus. Mas, meu irmão, no dia que você ver a Deus, ninguém aqui vai te ver mais.
Porque no dia que você ver a Deus, você não estará mais nessa terra. Você já estará na glória com o Senhor. Porque Deus está reservado para vir buscar a sua igreja. Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. Oh, glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Agora vamos para o versículo 20 e 21. Eu vou partir para a esfera mesmo dia 7, então os irmãos vão ficar livres de mim um tempo, tá bom? 20. Vamos dizer juntos? Se alguém disser... Segura aí. Lembra que lá atrás ele disse assim, ninguém jamais viu a Deus. Por que ele disse isso? A estrutura do texto é linda, por quê? Porque ele já quer desmistificar aquele sistema greco-romano. Aquele sistema cheio de símbolos e politeístas. Você já viu Deus? Foi? Que Deus você viu? Ah, eu vi o Deus Moloque. Ah, eu vi o Deus Mamon. Ah, eu vi o Deus Baraque. Começam a mostrar deuses, é um politeísmo. E o salmista, ele foi profético, profundo e bíblico. No Salmo 121, desculpa, ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Porque são vários montes e são vários deuses. Então, de onde virá o meu socorro? Do monte do Deus Eros. Do monte do Deus Estorge. Do monte do Deus Filéu. O meu socorro vem do monte do Deus Ágape. Do monte de Deus, o Deus verdadeiro. Do meu socorro vem do Senhor, porque Ele tem matriz. Ele fez os céus e Ele fez a terra. É mole, meus irmãos. Então ele diz assim, ó. Se alguém disser que ama a Deus e tem ódio de uma pessoa, tem alguma coisa errada. Desculpa, irmãos, mas eu vou ter que repetir o que a Bíblia diz. E aí eu tenho que ser um pouco grosseiro, porque a Bíblia foi amorosamente, vamos dizer assim, para algumas pessoas grosseiras, né? Você é mentiroso. Você é mentirosa, minha irmã. Se você diz que ama a Deus e você não consegue amar alguém, você está mentindo e você precisa sair da mentira. E como é que você sai da mentira? Orando. Senhor, coloca amor no meu coração para aquela pessoa que me fez mal. Irmãos, e eu vou dizer mais. Necessariamente, você não precisa faltar o convívio como era antes, não. Porque tem pessoas que é melhor você se proteger. Tem pessoas que você já sabe, elas são reticentes em te ferir. Então você começa a pedir a Deus que te cure. Você tem os momentos de preparo. Eu sempre digo isso para as pessoas. Meu irmão, me diga uma coisa. Você tem problema com aquela pessoa. Você ama aquela pessoa? Ah, pastor, não quero nem contato. Comece a amar. Como? Ame. Ame como Deus te amou. Ame porque Deus te amou. E depois que você amar, você se encontra com essa pessoa toda semana? Não. Você encontra com essa pessoa todos os dias? Não. Você encontra quantas vezes? Ah, pastor, é um supervisor. Eu encontro de 3 em 3 meses. Passe 3 meses tranquilo. Faltando uma semana para os 3 meses. Faça uma semana de jejum. Deus, é hoje. Essa semana eu vou me encontrar com aquela pessoa. Pai, bota amor no meu coração na hora. Pai, que ela venha e encontre graça em mim. Irmãos, quando eu era seminarista, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu queria que as pessoas, quando olhassem para mim, encontrassem sinceridade na minha vida. Eu fiz uma oração bem longa. Deus, eu queria chegar num lugar e eu não queria brigar com ninguém, Deus. Deus, eu queria chegar num lugar e pregar, e a criança entender, até os mais velhos entender. Irmão, eu gosto de oração. Tudo que eu quero na minha vida, eu faço com oração. Você quer mudar algum sentimento que está no seu coração? Peça a Deus. Ore a Deus. Amém, meus irmãos? Então, se você diz que ama seu irmão, e você odeia, você está mentindo. Você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, você está mentindo. Por quê? Aí ele dá o argumento. Como é que você vai dizer que ama o irmão, porque aquele que não ama seu irmão que vê? Olha que incoerência. Como é que você diz que ama a Deus que você não vê? Você não vê a Deus e você ama. Então quer dizer que o seu amor é o amor incógnita. É o amor da distância. É muito fácil amar quem está longe, que eu não conheço, que eu não vejo. Não, meu irmão. Então, para finalizar, ele diz, não pode amar a Deus quem não vê. Como assim? A quem vê não pode amar a Deus. Peraí. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Voltemos lá para a gente encerrar em Marcos capítulo 12. Aí nós vamos encerrar agora.
Ufa, deu trabalho pregar essa série, viu, irmãos? Deu trabalho. Foi luta. Porque o coração da gente fica apertado. Mas Deus me deu vitória, glória a Deus. Porque falar algumas verdades tem que falar com muito amor, mas tem que ter firmeza também. Então, Marcos 12, quero chamar a sua atenção, quando ele diz assim no verso 35, 32 e 33, desculpa. E o escriba lhe disse: bom mestre, muito bem, é com verdade que o senhor disse. Diz que existe só um Deus e não há outro além dele. E como o senhor falou, amá-lo de todo o coração, de toda a alma. Ah, que legal. Irmãos, olhe bem. O que Jesus quer dizer que eu devo amar a Deus de todo o meu coração, toda a alma, é pelo seguinte. Porque se eu não amar a Deus com a minha alma vai ser um depósito de paixões. Se eu não colocar a minha alma para ter um caso profundo de amor com Deus, a minha alma vai criar paixões. A minha alma vai se apegar a um carro. Porque a minha alma é volátil. Platão disse que a minha alma está louca para voar. Eu preciso amarrar uma corrente numa pedra. Mas a minha alma é assim. Ela se apega fácil. Irmão, se eu não amar a Deus sobre todas as coisas. Eu fico pensando, irmãos. Um marido passando uma crise no seu casamento. Uma esposa doente. 6, 7 meses sem relação sexual. Imagine. A alma dele, se ele não amar a Deus com toda a sua alma, vai chegar um momento que ele vai parar num lugar e uma mulher vai olhar para ele assim e vai dizer para ele com todas as letras, de forma não verbal, que quer ele. E vai olhar assim para ele, vai morder os lábios, porque mulher tem arte, homem também tem arte. E vai jogar o cabelo assim e vai dizer assim, ó. Se esse homem não amar a Deus com toda a alma, ele vai procurar fazer bem feito, para ninguém saber. Mas ele nunca vai esquecer, depois dessa palavra, que ele vai esconder de todo mundo. Mas ele nunca vai conseguir esconder de Deus e do diabo. Se uma mulher não estiver firme com o Senhor, você imagine. Um marido que chega em casa, às vezes insensível, não cumpre o seu papel, e a mulher se arruma, toma banho, a mulher está pela misericórdia de Deus, tanto tempo sem fazer aquele negócio. E Deus criou o casal para isso, e o marido chega, todo dia o homem está cansado, ou o homem que só anda cansado, e o homem está cansado, e o homem está cansado, e a mulher com dor de cabeça, o homem está cansado, eu estou cansado, e é uma luta nessa casa, e a mulher, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, socorro, Senhor, e o homem nunca pode, aí essa mulher vai para o trabalho. Chega no trabalho, começa um engraçadinho. Estou percebendo que você não está muito bem hoje, não é, minha amiga? Quando você não está bem, eu percebo. E ela disse assim, nossa, que sensibilidade. Meu marido não percebe nem quando eu corto o cabelo, ela chega com luzes. Ele diz, é Natal na sua vida? É Natal? Quando você anda, o seu cabelo balança, está com pisca-pisca. Aí a mulher fica, nossa, o que é isso? Você imagina, irmãos, uma moça que já teve uma vida ativa sexual. Imagine, se ela não amar a Deus com toda a sua alma, esperando em Deus. Você imagina uma moça que sonhou em se guardar para Deus e ter a relação primeira com seu esposo e até hoje não tem um esposo. Imagine se essa pessoa não amar a Deus sobre todas as coisas. Você imagina um adolescente que não amar a Deus sobre todas as coisas, quando ele está no banheiro, o que é que ele vai fazer? Você imagina, irmãos, quem tem fraqueza por bebida, por dinheiro, seja lá pelo que for, por fofoca, compulsividade, se não amar a Deus com toda a alma. Jesus disse, me ame com toda a alma. Mas olha que coisa linda, ele diz também, me ame com todo o coração. Por quê, irmão? Porque o coração, segundo Jeremias 17:9, o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E o coração, dizia a vovó que o coração é a terra que ninguém anda. Então Deus diz assim, me ame com todo o coração. Sabe por quê? Porque o coração é um lugar muito bobo. Desculpa, irmãos. Coração é um lugar bobo. Enquanto a alma é um lugar que é muito tocado pelo que sente, eu penso que o coração é um lugar que se endurece muito fácil. Tem gente com o coração fechado, mas quando fecha o coração, é tão difícil que o milagre está bem do lado. Mas o coração está tão fechado, essa pessoa está tão ferida, tão travada que o milagre chega, ela não vê. Aí o que é que Deus diz? Me ame com todo o seu coração. Porque quando a coisa tiver de acontecer, você vai saber se é verdade ou se é mentira.
Mas aí Deus diz mais: me ame com todo entendimento. E sabe, irmãos, vamos ficar em pé para a gente encerrar? Sabe, meus irmãos, amar a Deus com todo entendimento, e aqui eu não quero ofender ninguém, de coração eu não quero ofender ninguém, mas nós estamos numa geração de pessoas que não querem mais ler a Bíblia. Nós estamos numa geração de pessoas que não leem a Bíblia. Quando eu vou conversar com uma pessoa que quer ir ao seminário, eu pergunto: quantas vezes você já leu a Bíblia? Ah, pastor, já li a Bíblia 20 vezes. Então para. Leia só uma. Mas leia como quem está passeando pelo colo de Deus. Uma geração que não conhece a Bíblia. E quem não conhece a Bíblia, que está com o coração ferido, continua com o coração ferido. Quem não conhece a Bíblia, que simplesmente se entrega para as paixões, para os amores, entre aspas, da vida, não consegue libertação. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma palavra que eu preguei aqui tem mais de 2 semanas. A Bíblia diz assim, ó: conhecereis a verdade. Olha que palavra profunda. Olha que palavra profunda. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia. O que nos liberta é a verdade. Não se engane. Cuide do seu coração. Cuide da sua alma. Irmãos, eu não preciso pregar muito sobre roupa feminina, porque quem conhece a palavra muda a sua estrutura de vestes. Eu não preciso falar sobre muitas coisas, porque quem conhece a palavra muda a sua estrutura de vida. Amém, meus irmãos? Então finalizemos esse culto. Jesus te ama. Acerte os seus ponteiros com Deus. Acerte o seu olhar para com Deus. Quando você se acertar com Deus, se acerte com você. Se perdoe, se ame, se queira, converse com você, dialogue com você, coloque-se diante de Deus, olhe para o céu, olhe para dentro de você e olhe para o seu próximo. Oh, meus irmãos.